Computação, além da sua nota em cálculo, é o único lugar onde o zero faz sentido. Computação tem a ver com tecnologia, conexão e com os robôs que vão roubar nossos empregos. Mas afinal, o que é computação? Computação significa computar, contar, calcular. Ela está em tudo, nos eletrodomésticos, automóveis, aviões, celulares e na IA que faz a sua redação sem errar crase. No começo do século XX, computador não era uma máquina, era uma pessoa, um pobre coitado trancado numa sala, cercado de papel e café frio, passando semanas resolvendo um cálculo que hoje o seu celular faria antes mesmo de você piscar. De fato, o mundo hoje, sem computação, entraria em colapso. E o mais fascinante é que ela esconde toda a sua complexidade. Com apenas um clique, você agenda sua viagem, pede sua comida e se inscreve no Ciência Mapeada, sem ver como os milhões de zeros e uns trabalham sem parar para que a mágica aconteça. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como tudo isso se conecta, abordando os principais tópicos da computação, explorando áreas como engenharia e ciência da computação, ciência de dados, sistemas de informação e outras. Mas relaxa, esse vídeo também serve para você que foi pego pelo algoritmo e não faz a menor ideia do que está fazendo aqui. Bem como para você que só quer entender como funciona o belíssimo mundo da computação. Desde a antiguidade, o ser humano já criava instrumentos para contar e calcular. O ábaco, usado há mais de 2000 anos, já era uma forma de computador manual. No século XVII, inventores como Pascal e Leibniz criaram as primeiras máquinas mecânicas de calcular. Eram engenhocas complexas, mas que já mostravam a ideia de que máquinas já podiam automatizar o raciocínio matemático. No século XIX, quando a galera ainda escrevia carta com pena de ganso, surgia Charles Babbage, o pai da computação. Ele projetou uma máquina analítica que tinha memória, unidade de processamento e até instruções programáveis. Ao lado dele, uma mulher de QI elevado chamada Ada Lovelace escreveu o primeiro algoritmo, tornando-se a primeira programadora da história da humanidade. Mas a tecnologia da época não permitiu que o projeto saísse do papel. Afinal, era difícil rodar um programa quando nem tomada existia. Mas o verdadeiro salto tecnológico aconteceu no século XX, com a Segunda Guerra Mundial. Afinal, quando o assunto é guerra, perder tempo fazendo conta no lápis poderia custar a vida. Em 1944, no Reino Unido, surge o Colossus, o primeiro computador eletrônico programável do mundo, construído em Bletchley Park sob a liderança de Tom Flowers. Criado para decifrar mensagens codificadas pelos nazistas, o Colossus usava mais de 2.500 válvulas eletrônicas. A ideia era antecipar e prever movimentos de guerra, porque ninguém merece descobrir que está sendo atacado com um míssil batendo a porta. Paralelamente, Alan Turing trabalhava na quebra da máquina Enigma, aplicando na prática as ideias de sua máquina, um modelo teórico capaz de simular qualquer algoritmo. Durante a guerra, sua lógica ajudou a decifrar códigos e antecipar ataques, provando que a matemática podia literalmente salvar vidas. Foi nesse ponto que a computação deixou de ser um passatempo de gênios excêntricos e virou coisa séria de verdade. Depois da guerra, a computação saiu do campo militar e entrou na vida civil. Nos anos de 1950, os transistores substituíram as válvulas, deixando os computadores menores e menos barulhentos. Nos anos de 1970, os microprocessadores deram origem aos computadores pessoais, com marcas como a Apple, IBM e Microsoft. Nos anos de 1980 e 1990, software e internet conectaram o mundo. A partir dos anos 2000, a computação ficou móvel e inteligente, com smartphone, nuvem e IA, sem os quais parecemos cracudos descontrolados. Isso transformou a nossa rotina e evoluiu cada vez mais rápido. E é justamente nessa era da internet moderna que navegadores como o Opera começaram a conectar tudo de forma rápida, segura e interativa. Graças ao Opera, eu acesso aos principais serviços de streaming integrado ao navegador. Ligo uma música clássica de fundo no YouTube Music, pois é isso que aumenta a minha produtividade. E eu posso mover esse player até para fora do navegador,
Quando estou navegando por várias referências, o Opera mostra um traço embaixo das abas, indicando quais foram abertas recentemente. Assim, eu não me perco no meio de dezenas de abas sobre história da computação, linguagens ou inteligência artificial. Quanto mais escuro o traço, mais recente foi a pesquisa. Eu também organizo as minhas pesquisas usando as ilhas de abas. Eu posso juntar as abas do mesmo assunto formando uma ilha, que é indicada por esse tracinho colorido na vertical. Cada traço desse é um assunto da computação diferente. Impossível me perder com essa organização. Agora, uma das coisas que mais facilita a minha vida é poder dividir a tela. Posso deixar um PDF sobre algoritmos de um lado, do outro, um editor de texto onde escrevo o roteiro. Não preciso abrir duas janelas, tudo acontece na mesma interface. Mas o melhor mesmo é poder utilizar a área, inteligência artificial integrada ao navegador. Você pode acessá-la utilizando Ctrl+Shift+7 ou Command+Shift+7 no Mac. Por exemplo, área, quais são as áreas da computação que mais crescem no Brasil? Pronto, já tenho a resposta sem sair do fluxo de escrita. E eu também posso trazer a imagem de um hardware e ela identifica para mim. Gostou de como o Opera me ajuda? Clique no link fixado nos comentários ou na descrição do vídeo e baixe agora mesmo a nova versão do Opera gratuitamente. Bem, em resumo, a computação evoluiu de máquinas gigantes e lentas para aparelhos ultra rápidos que cabem em nosso bolso. Mas afinal, o que exatamente é um computador? Um computador é uma máquina feita para receber informações, processá-las e devolver um resultado. É como se fosse uma cozinha de fast food. Você faz um pedido, o cozinheiro prepara o lanche e o atendente te entrega o pedido pronto. Ele é uma máquina capaz de executar uma sequência finita de instruções. Essa sequência é chamada de algoritmo. Cada linha representa uma ação. Depois de executada, ela vai para a próxima, até concluir. Assim como no fast food, se você pedir errado, vem coisa estranha. E se o cozinheiro estiver sobrecarregado, o pedido demora a sair. E se o pedido não chegar por algum motivo desconhecido, temos um bug. O computador funciona graças a uma parte física, hardware, e uma parte lógica, software. O hardware é tudo que você pode tocar: teclado, mouse, monitor, placa-mãe, etc. É o corpo da máquina. Já o software é a parte invisível, os programas, sistemas, aplicativos, tipo um WhatsApp ou Telegram. O software diz ao hardware o que fazer. É como se fosse a mente. Juntos, eles formam a dupla perfeita. O corpo sem a mente não faz nada, e a mente sem o corpo não tem onde morar. Resumindo, o computador é uma máquina que processa informações. Hardware é aquilo que você joga na parede quando tá putaço, e software é o que você xinga quando a máquina trava do nada. No nosso dia a dia, usamos o sistema decimal, com 10 algarismos de 0 a 9. Com esses números, podemos criar combinações infinitas, mas o computador é mais simples, ele só entende 0 e 1. Por isso chamamos de sistema binário. Se fosse 0, 1 e 2, seria sistema ternário. Com 0, 1, 2 e 3, quaternário. Mas os computadores só precisam de 2 porque eles trabalham com circuitos que estão ligados ou desligados. Como assim? Computadores falam a língua dos bits. Um bit é a menor unidade de informação, que pode ser 0 ou 1. Fisicamente, esse 0 ou 1 representa um sinal elétrico dentro de um componente eletrônico chamado transistor. Ele funciona como se fosse um interruptor muito pequeno, ligado ou desligado. Imagine esses transistores como se fossem lâmpadas enfileiradas. Onde está desligado, o bit é 0. Onde está ligado, o bit é 1. A combinação de 8 bits corresponde a 1 byte, e esse byte pode representar uma informação. Por convenção, 01000001 é a letra A maiúscula, e 0110001 é a letra A minúscula. Mas como o computador sabe disso? É aí que entra o ASCII-2, uma tabela criada para padronizar a relação entre números e caracteres. Nela, cada letra, número ou símbolo recebe um valor numérico específico. Por exemplo, A maiúsculo corresponde ao número 65
e a letra A minúscula ao número 97, e assim por diante. Esse número, convertido em binário, é o que o computador armazena e usa para exibir os caracteres corretamente na tela. E o que acontece quando você digita a tecla A no teclado? De forma simples, ao pressionar a tecla, naquela posição, o circuito fecha e gera um código chamado scan code, que é enviado ao processador. O sistema operacional interpreta esse código consultando a tabela ASCII2 e identifica a letra A. Internamente, ela passa a ser representada pelo número 97, ou, em binário, 011-00001. É essa tradução que permite que o caractere apareça corretamente na tela. Mas como um número decimal se transforma em binário? Bem, basta dividi-lo sucessivamente por 2 e anotar os restos. No caso do 97, 97 dividido por 2 é igual a 48, resto 1. Para quem não lembra, resto é o que sobra. Se fossem 97 maçãs dividido para 2 pessoas, cada pessoa teria 48 maçãs e iria sobrar uma. É isso que chamamos de resto. Continuando, 48 dividido para 2 é igual a 24, resto 0. 24 dividido por 2 é 12, resto 0. 12 por 2, 6, resto 0. 6 por 2, 3, resto 0. 3 por 2 é igual a 1, e o resto, nesse caso, é 1. E por fim, 1, neste caso, não dá para dividir por 2, logo é igual a 0, e o resto é 1. Agora, finalmente, é só ler esses restos de baixo para cima. 11000001. Como trabalhamos com 8 bits, adicionamos um 0 na frente e temos 011000001, que é justamente a letra A em binário. Além do binário, existe o hexadecimal, que é um sistema de base 16. O hexadecimal é útil porque resume longas sequências de bits em números mais curtos e fáceis de ler. Tudo no computador se resume a 0 e 1, transformados em bytes que podem ser letras, números, imagens ou sons. E enquanto o computador processa bits, interpreta ASCII2 e hexadecimal e exibe tudo bonitinho na tela, você continua achando que apertar um botão é magia e, de certa forma, é mesmo. Programar é muitas vezes fazer uma coisa e sair outra. Programar no computador é como dar ordens para alguém sem criatividade. O computador é esse amigo obediente, mas meio burrinho. Se você pedir, faz um café, ele trava. Ele precisa que você diga exatamente o que fazer. Pegue o pó, coloque na cafeteira, aqueça a água até 90 graus, despeje no pó e me sirva. Esse passo a passo detalhado é o que chamamos de algoritmo. É daí que nasce a lógica de programação. Programar bem é saber quebrar um problema em várias etapas. Porém, como ele é burro, se você errar um ponto e uma vírgula, ele não entende. Daí a necessidade de estudar e se adaptar às linguagens de programação. Uma das linguagens mais importantes é o C. Por quê? Porque ele é como um latim da computação. Não é a língua que todo mundo fala no dia a dia, mas está na raiz de muitas outras linguagens modernas, como Java, Python, etc. Quem entende C entende melhor como o computador funciona por dentro. O C é estruturado e direto. Todo programa começa de forma organizada. Você inclui bibliotecas, que são coleções de comandos prontos, define a função principal, main, escreve seus comandos dentro dela e finaliza com um return zero, que é simplesmente o computador dizendo: ok, terminei tudo. Se eu quiser que o computador pergunte o seu nome e dê um recado, em C, fazemos isso com variáveis e a função scanf. Ela ficaria assim. Isso parece mais confuso do que uma luta de boxe, mas vamos entender linha por linha. Aqui é a biblioteca. Ela contém as funções prontas como printf, para mostrar coisas na tela, ou scanf, para ler coisas digitadas. Sem ela, o programa não saberia como interagir com você. Agora, todo programa em C precisa de uma função principal chamada main. É como o ponto de partida. Quando você executa o programa, ela começa aqui. O int indica que essa função vai retornar um número inteiro no final, normalmente 0 se deu tudo certo. Agora, quando você escrever o seu nome,
essa função precisará ser guardada. Essa memória para guardar informações é chamada de variável. Então, aqui criamos uma variável chamada nome. Char significa que vamos guardar caracteres, letras. 50 define que ela pode armazenar até 49 letras mais uma posição extra para o caractere nulo, que indica o fim do texto em C. Ou seja, estamos reservando espaço para guardar o nome que a pessoa digitar. E eu espero sinceramente que o nome da pessoa não tenha mais de 49 letras. Printf é a função que imprime o texto na tela. Neste caso, o programa vai perguntar: qual é o seu nome? O espaço no final é só para deixar bonito, para o cursor não ficar colado na frase. Agora, o scanf lê a entrada digitada pelo usuário. Esse símbolo de percentual %S, entre aspas, indica que esperamos uma string, sequência de caracteres. Nome é a variável onde essa sequência será guardada. Assim, se você digitar Maria, essa palavra vai ser armazenada dentro da variável nome. Aqui, outro printf, mas agora com formatação. O percentual %S funciona como um espaço reservado dentro da frase. Depois da vírgula, colocamos nome, que será encaixado no lugar do símbolo percentual %S. Se o usuário digitou Maria, a frase será: se inscreva no canal, Maria. O /N serve para pular uma linha depois da mensagem. Return zero é o jeito educado do programa dizer ao sistema: tudo certo, pode desligar a luz que eu já saí. A chave fecha a função main. E pronto, o programa terminou. E já que encerramos esse capítulo, eu espero que você se inscreva no canal, mesmo que seu nome não seja Maria. Um computador sem sistema operacional é como uma orquestra sem maestro, ou como um time de futebol sem técnico. O sistema operacional organiza tudo. Ele gerencia memória, processos, arquivos e garante que cada parte do computador saiba a sua vez de entrar em cena. Memória é o espaço onde guarda a informação. Processos são processos. E arquivos são dados permanentes. Quando você clica em um programa como UpDF, por exemplo, o sistema operacional executa as etapas. Primeiro, ele reserva um espaço de memória virtual para o programa rodar, a memória RAM. Segundo, organiza a fila para o programa usar o processador, CPU, e realizar as tarefas. Terceiro, acha seus arquivos, no HD, SSD ou na nuvem. Ao abrir um PDF, o sistema operacional localiza o arquivo no HD e entrega ao programa UpDF. Tudo isso acontece em segundos sem você perceber. A UpDF é tipo o sistema operacional dos PDFs. Ao abrir o programa, na parte de ferramentas, tem as funções básicas de leitor e editor de texto. Ela lê, traduz, organiza e anota seus arquivos com um visual muito mais leve e moderno. Aqui, você tem o diferencial de abrir o programa com uma conta única no Windows, Mac, iOS e Android, se for o caso. A UpDF possui uma inteligência artificial integrada. Esse recurso conta com o DeepSeek e o GPT atual. Basta clicar neste ícone que você pode literalmente conversar com o arquivo. Pedir para a IA destrinchar um texto difícil usando a nova função Deep Research, que tem acesso a fontes de altíssima qualidade. Além disso, criar anotações inteligentes e até transformar um artigo técnico em um resumo visual pronto para estudar. No meu caso, que preciso entender e mapear informações o tempo inteiro, esse recurso faz todo sentido. Transformar várias páginas em apenas uma em forma de mapa com apenas um clique. Isso é realmente incrível. É rápido, bonito, possui assinatura digital e custa apenas 1/6 do preço do Acrobat. Agora, a UpDF está com uma oferta especial de Halloween, só que é por tempo limitado. Clique no meu link e aproveite, o editor que vai transformar a sua rotina em produtividade. Em resumo, o sistema operacional é como aquele colega da escola que organizava o grupo inteiro no trabalho. Sem ele, o PowerPoint não ficava pronto, o cartaz ficava torto e ninguém entregava nada. Só que o sistema operacional não ganha nota e nem crédito. E é exatamente por isso que precisamos de uma arquitetura de software para que todos os programas, processos e funções se organizem de forma eficiente, sem brigas ou confusões. Se o sistema operacional é o maestro que comanda a orquestra, a arquitetura de software é a planta da sala de concertos. Ela decide onde cada instrumento toca,
Ou melhor, como cada parte de software se organiza para tudo funcionar em harmonia. O código é dividido em camadas: a de apresentação, que é o que o usuário vê, a de lógica de negócio, onde as decisões e as regras acontecem, e a de dados, que guarda e busca as informações. É como um prédio: recepção, escritórios e arquivo. Cada andar com sua função para não virar bagunça. Na comunicação de rede, o modelo cliente-servidor é tipo um restaurante. O servidor cozinha o resultado e devolve prontinho. E no meio disso tudo estão os APIs, os garçons digitais que levam e trazem dados sem deixar ninguém ver a receita do chefe. No fim das contas, a arquitetura é o que impede o sistema de virar uma orquestra desafinada. Ou pior, um grupo de desenvolvedores tocando cada um uma música diferente. Um sistema de informação é tipo um restaurante muito bem organizado. A cozinha é o hardware, as receitas e os cardápios são os softwares, os ingredientes são os dados, os clientes e garçons são as pessoas, e o fluxo do pedido representa os processos. Tudo isso trabalha junto para transformar dados crus em informações úteis, aquelas que ajudam na tomada de decisão. Existem vários tipos. O TPS registra as operações do dia a dia, o MES gera relatórios para os gerentes, o DSS analisa dados e sugere cenários, e o ESS dá uma visão geral para os executivos. O sistema de informação é o que evita que a empresa vire uma cozinha caótica, ou um restaurante onde todo mundo pede o mesmo prato e ninguém sabe quem está cozinhando. A computação em nuvem permite armazenar e processar dados em servidores conectados pela internet. Em vez de depender do computador local, esses servidores, chamados de data centers, trabalham juntos para garantir a velocidade, segurança e acesso constante. Quando usamos serviços como Netflix ou Google Drive, nosso dispositivo só envia a solicitação. O processo e o armazenamento acontecem na nuvem. Isso reduz custos, aumenta o desempenho e permite acessar tudo de qualquer lugar, em qualquer dispositivo. A nuvem processa tudo rápido, embora não resolva problemas de procrastinação. Há diversos cursos no Brasil que exploram esses tópicos apresentados aqui. Na engenharia da computação, o foco é o hardware, eletrônica, sistemas embarcados e arquitetura de computadores. Tudo que faz a máquina funcionar por dentro. Na ciência da computação, o importante são os algoritmos, programação, estrutura de dados, sistemas operacionais e inteligência artificial. Basicamente, entender e criar softwares eficientes. Já na ciência de dados, o essencial é a estatística, análise de dados, machine learning e visualização. É onde se transforma números em decisões. E em sistemas de informação, o destaque vai para a integração de hardware, software, processos e pessoas, criando sistemas que integram informações úteis para empresas e organizações. Em resumo, a tecnologia conecta tudo, criando serviços eficientes, personalizados e oportunidades enormes. E mesmo que apertar um botão ainda pareça magia, agora você sabe que por trás dele existe um mundo inteiro da computação trabalhando para você. Muito obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo.